Oi, Gi. Ó, eu vou gravar aqui uma explicação desse assunto, principalmente focado aqui na Inglaterra, tá, no Reino Unido, de como eles, nos anos 1800, dominaram as partes, grande parte do mundo nesse imperialismo que é chamado de neocolonialismo ou imperialismo do século XIX, tá? Que é o que tá, opa, isso aqui não tem nada a ver, que é o que tá aqui nessa apresentação que eu mandei para você. Beleza? Então, rapidamente, tá, Gi? Só para você lembrar, desbloquear sua memória aqui nesse assunto. É, Isso tudo tem a ver com a Revolução Francesa, ok? Tem tudo a ver com a. Caramba, Revolução Francesa não. Revolução Industrial, ok? Tudo a ver. Revolução Industrial acontece nos anos 1700, tá? A primeira fase, na Inglaterra. Na passagem dos 1700 para os 1800, ou seja, do século XVIII para o século XIX, a Inglaterra, que nos 1700 fez a Revolução Industrial sozinha, principalmente fabricando tecidos, ela vai encontrar concorrentes nos 1800. Ou seja, França, principalmente França, Bélgica, Holanda e Alemanha vão, a Alemanha que não era um país ainda, mas a região da Alemanha, vão criar, os burgueses dessas regiões vão criar indústrias e vão concorrer com as indústrias britânicas, tá? Frente a esta concorrência com as outras indústrias de França, Bélgica, Holanda e Alemanha, e Estados Unidos, esqueci de falar dos Estados Unidos, os Estados Unidos também, tá? Frente a esta concorrência, a Inglaterra vai fazer o imperialismo, tá? O imperialismo funciona da seguinte forma, tá? É, tem momentos, tem lugares em que a Inglaterra realmente coloca agentes estatais e domina, que nem foi o colonialismo de Portugal com o Brasil. Então, cria uma estrutura estatal na colônia, tá? Que é o caso da África do Sul, do Egito, por exemplo. E tem casos, esses são a colonização direta, e tem casos que são áreas de protetorado, tá? Que é o caso da Índia, beleza? Então, existe um país, Índia, tá? Uma política local, mas essa política se subordina à Inglaterra. Por que se subordina? Guerra. Tudo é guerra, beleza? Por que, que ele conseguiu dominar Egito e África do Sul? Guerra, tá? Guerra. Por que, que a Índia se subordinou à Inglaterra? Guerra, porque perdeu guerra e aí a Inglaterra foi lá e subordinou. E na América do Sul não precisou de guerra, tá? Por quê? Porque financiou as independências. A Inglaterra financiou as independências do Brasil e da América Espanhola e já tinha dívida. Então, é um outro tipo de imperialismo. A Inglaterra já tem esses países, o Estado, o próprio Estado, é credor dos bancos ingleses. Aí fica muito mais fácil, né? Porque você pode simplesmente do dia para a noite falar: eu resolvi aumentar os juros aqui da sua dívida, meu amigo. Então, você toca conforme a música que a Inglaterra é o DJ, beleza? Então, a questão está falando aqui no caso da Índia e da China, tá? Só lembrando aqui desse imperialismo, que ele, lembrando que isso tem a ver com a concorrência, tá? Com a concorrência do então a Inglaterra tinha a indústria sozinha nos 1700, no século XVIII. Na passagem para o XIX dos 1800, ela vai passar a ter concorrência de Estados Unidos, Alemanha, não país, mas região, França, Holanda, Bélgica, beleza? Para que ela faz o imperialismo? Para adquirir matérias-primas a preços artificialmente baixos. Essa é a forma que a Inglaterra encontra de competir e levar vantagem nesta competição. Então, toda a indústria precisa de carvão, algodão, petróleo e látex. E minério de ferro, que não está aqui. Tá? Principalmente minério de ferro, para fazer o aço. Beleza? Então, a Inglaterra vai lá no Egito e fala: Egito, gosto muito do seu carvão.
Gosto muito do seu minério de ferro. Estás proibido de comercializar com outras nações. Isso que é o imperialismo, isso que é o pacto colonial. O Egito está proibido de comercializar com outras nações que não a Inglaterra. Por que isso é vantajoso para a Inglaterra? Porque se eu tenho só um comprador, este comprador vai ditar o meu preço. Se eu tenho 100 compradores, eu vou vender conforme a lei da oferta e demanda. Se eu tiver livres compradores, a lei da oferta e da demanda vai valer. Se eu tiver só um, este comprador vai ditar meu preço. Então, a Inglaterra compra carvão egípcio a preços artificialmente baixos e o lucro da indústria inglesa é maior por causa disso. E aí ela consegue competir com as indústrias dos Estados Unidos, França, Holanda, Bélgica, em vantagem. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, é isso que ela faz com a Índia e com a China, tá? Vou pular aqui algumas partes. É isso que ela faz com a Índia e com a China, beleza? Aqui da África, a gente já falou outros dias. Estou pulando aqui bem rápido os slides. Então, a Índia é um protetorado, tá? É protetorado? Volta lá. A Índia é um protetorado e a China, até o 1842, ela é só uma área de influência, beleza? Então, vamos lá. A Inglaterra, aí temos aqui a nossa Índia e a nossa China, certo? Então, a Índia é um protetorado inglês e a China é uma área de influência. Qual que é a da China? A China é um império milenar. Tipo, existe um imperador chinês, tá? Que tem, tipo, mais de 2.000 anos esse império chinês. Beleza? Desse vasto território aqui no continente asiático. Beleza? A China não é colônia da Inglaterra. Não é colônia da Inglaterra, tá? Até 1842. Já vou te dizer aqui que é 1842, que é a resposta da questão, tá? Mas a Inglaterra fica vendendo, ela pega o ópio, a Índia é um produtor de ópio. Então, nos anos 1800, aí vem uma questão cultural também. Nos anos 1800, as elites consomem cocaína e heroína para aliviar a dor, meio que normalmente, assim. Eu já falei disso, o impacto disso na Segunda Guerra Mundial, o uso que o Hitler faz de cocaína e de heroína. Só que é super perigoso, né? Diga-se de passagem. São substâncias altamente nocivas, altamente perigosas, entendeu? Só que não tem a guerra às drogas. A guerra às drogas que existe hoje é do século XX, não tem. Então as elites fazem uso, beleza? De cocaína e de heroína. A Índia é um grande produtor de heroína, ópio, heroína barra ópio, beleza? Como a Índia é protetorado inglês, os ingleses compram o ópio da Índia e vendem mundo afora, tá bom? Só que nos anos 1800 começou a ter um surto de consumo de ópio entre os chineses. E quem leva esse ópio da Índia para a China são os ingleses. Então teve um surto, um aumento acentuado. Então a gente está falando principalmente de Hong Kong, tá? Aqui. Então a China é uma coisa muito vasta, né? Então Hong Kong e algumas outras cidades. Nanquim também. Não estou achando aqui no mapa a cidade de Nanquim. Os chineses começam a consumir muito ópio. E para os ingleses, isso é lindo. É lindo. Por quê? Lucro. Tá? E os ingleses compram muito chá da China. Então, olha, fica um comércio que fica assim. Os ingleses dão dinheiro para os chineses em troca do chá. Os chineses gastam esse dinheiro que eles ganharam com o chá no ópio, que os próprios ingleses venderam. Então, os ingleses
tem o chá que eles gostam e o lucro que eles gostam, e a China, os chineses ficam devastados com o consumo de ópio, porque é perigosíssimo, faz super mal, né? Não, de verdade, acaba com a vida da pessoa. Tipo, o uso descontrolado, o uso exagerado, né? O uso, a dependência química do ópio, da heroína, é absolutamente mortífera, né? Então, eu sei que parece... eu fico com medo de ser professor moralista, falando, cuidado com as drogas. Mas não, a gente está falando de uma coisa perigosa. A gente não está falando de maconha, a gente está falando de uma coisa perigosíssima, entendeu? E essa galera se viciou, beleza? Só que o que acontece? O que tem na China? Existe um imperador chinês. O imperador chinês vai lá e proíbe. Fala, está proibido a entrada de ópio na China. Coloca as autoridades do império lá no porto de Hong Kong, beleza? E fala, navios ingleses que tiverem trazendo ópio serão barrados. Macau e Hong Kong, principalmente. Navios ingleses que tiverem trazendo ópio serão barrados, beleza? Em 1838, o imperador chinês proibiu a entrada de ópio, tá? Ele vai fazer essa operação nos portos, ele confisca 20 mil caixas em Cantão. Cadê Cantão? Será que é isso, Cantão? Tá em chinês, não tá em português. Cantão. Ele confisca... aqui. Devia ser bastante diferente nos anos 1800. Ele confisca 20 mil caixas aqui em Cantão e põe fogo. Imagina a loucura que não foi a fumaça disso. E põe fogo, tá? Isso foi em 1838, tá? Em 39, um ano depois, começa a guerra entre Inglaterra e China, e Império Chinês. Então, em 1840, a monarquia britânica vai enviar uma esquadra é vários navios de guerra, com o que ela tem de mais potente em marinha militar, e bombardeia a cidade de Nanquim. O que não deu certo aqui, certamente não é isso, porque a gente está falando de uma cidade marítima. Eu coloquei uma Nanquim qualquer aqui e veio uma parada aqui no norte. Certamente não. É aqui a Nanquim. Eu tô não ri da minha ignorância geográfica. Sei lá onde é Nanquim, beleza? Bombardeia a cidade de Nanquim, tá? E o imperador chinês se rende, tá ligado? Se rende. E assina, para a Inglaterra parar o bombardeio, assina o Tratado de Nanquim. O Tratado de Nanquim, ele vai dizer o seguinte: foda-se, tá entregue. Para de me bombardear, pelo amor de Deus, por qualquer... Assina aqui. E o que o imperador chinês assinou? Ele assinou um colonialismo. Então, eu estava falando para você lá que ela era área de influência até 1842, tá? E aí ela passa a ser alguma coisa entre uma colonização direta e um protetorado. Estaria num meio termo aqui, a partir de 42, com o Tratado de Nanquim, beleza? Porque assinou a rendição, esses bombardeios de Nanquim, assinou que, tipo, eu te dou o que você quiser e você tem liberdade para vender o que quiser, inclusive ópio, aqui no meu território. Beleza? E aí, então, a China passou a ser colônia da Inglaterra a partir de 1842. É legal você entender isso para você entender como que funciona
esse imperialismo na prática, tá certo? E a mesma coisa vale para a África, tá? Mesma coisa vale para a África. A gente estava falando aí ontem, né? Aqui dessa presença dos europeus na África. Isso eu estou falando da Inglaterra, mas isso se repete por França, Itália, Alemanha e Bélgica. Por que Portugal e Espanha estão aqui? Portugal e Espanha estão aqui não porque são grandes potências industriais, coisa que não são. Portugal e Espanha estão aqui porque ainda tem colônias do colonialismo dos séculos XVI e XVII. E mantiveram elas até o século XX, beleza? Tipo, anteontem eles ainda tinham. Tá? Então, o que vai acontecer? 1842 fica estabelecido. Então, o que a questão está perguntando? Ela está perguntando essas guerras que foram entre 1840 até 1842, a Guerra do Ópio, tá? A Guerra do Ópio entre China e Índia. Vamos lá ver a questão aqui do ângulo resolve. Esse ângulo resolve é muito bom, viu? Se você quiser usar. Indique como o texto caracteriza a cadeia mercantil do ópio e qual a sua importância para a economia inglesa do século XIX. Hoje, fica muito esperta nisso aqui. Ó. O que ele pediu no item A? Indique como o texto caracteriza. Então, você vai escrever lá na sua resposta. O texto, começa assim a sua resposta. O texto caracteriza a cadeia mercantil do ópio. Aí, vai lá e dá uma segunda lida, coisa que você já tinha lido, dá uma segunda lida, dá a seguinte forma. Beleza? Obedece fielmente o que ele está pedindo aqui com o verbo e com a ordem. Beleza? Então, ele tinha dois verbos. Indique como o texto caracteriza e... Não era outro verbo. Qual a sua importância na economia inglesa? Aí vem conhecimento seu. Tá? Então, você indicou como descreveu, né, como que o texto está caracterizando, e a importância do ópio na economia inglesa é gerar lucro nessa transação entre Índia e China, comprar da Índia por um preço baixo, vender para a China por um preço alto e ficar com lucro. É assim que os ingleses fazem o império deles, é assim que os ingleses dominam o mundo nos anos 1800, beleza? Item B, identifique e explique um conflito posterior a 1835 que se relacione diretamente aos processos descritos no texto. Então, ele está falando de posterior a 1835 porque este texto aqui é de 1835, beleza? Então, as guerras do ópio são entre 1839 e 1842, quando a Inglaterra bombardeia o Império, a cidade de Nanquim, o Império Chinês, e o Império Chinês se rende, tá, a esses bombardeios e assina tratados comerciais desfavoráveis. O ângulo resolve colocou outras coisas aqui. Revolta de Cipaios, 1857-58. Então, aqui ele já está falando de uma coisa posterior, né? 57, 58, revolta de Cipaios. Então, a China tinha lá se rendido. Uma revolta contra a colonização inglesa na Índia. E essa aqui, que é muito legal, você que gosta de boxe, é Revolta dos Boxers, 889 e 901, já entrando no século XX, tá? Uma grande... A revolta, o levante dos Boxers, ou a revolta dos Boxers, tá? Eles eram uma sociedade secreta, paralela, um poder paralelo ao Império Chinês, tá? Chamada a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros. Tô lendo aqui, óbvio que eu não sei isso de cor, beleza? A Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros. E eles... Então, tipo, era tipo uma milícia, assim, que o imperador não combatia a presença inglesa, então eles pegavam ingleses no soco. Basicamente é isso,
tá? Ela combatia missões religiosas cristãs, tá? Inicialmente, né? E tipo, eles perseguiam comerciantes ingleses na rua e quebravam no soco, basicamente. O governo imperial, ele apoiava a rebelião dos Boxers, né? Só que foi contida e foi derrotada em 1901 pelas tropas britânicas, beleza?